Pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Eu sei que nada é meu, tudo é do Pai, tudo é do Pai. Toda honra e toda glória é dele, a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, um bom dia para você que nos acompanha a partir de agora pela TV Pai Eterno. Um bom dia para você que está aqui na Igreja Matriz do Divino Pai Eterno. Estamos começando na manhã deste sábado o nosso programa Palavra do Pai. Esse momento de escuta atenta do que o Senhor falará aos nossos corações. Eu acredito que o nosso coração é como um grande campo, onde o Senhor semeia a sua semente, o seu amor, a sua misericórdia. E neste grande campo nós somos convidados a cultivar esta semente do reino de Deus, fazer com que ela se traduza, se concretize em atitudes no dia a dia. Por isso, seja bem-vindo a esse momento de reflexão, de oração. Nós não estamos sozinhos. Além de todos que aqui estão, você que está aí do outro lado também faz parte desta grande família que reza, desta grande família que evangeliza. Junto comigo, Davidson, nos ajudando a cantar. Bom dia, Davidson. Bom dia, Padre, sua bênção. Deus abençoe. E também Casey. Bom dia, Casey. Bom dia, Padre, a bênção. Deus abençoe. Bom dia, Davidson. Bom dia, Casey. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Pai Eterno. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A todos vocês que estão aqui no Santuário Matriz do Divino Pai Eterno, muito obrigada pela presença de vocês. E vieram de várias partes do Brasil, quer ver só? Cadê o pessoal do Espírito Santo? Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais. Sejam muito bem-vindos e eu tenho certeza que o Pai Eterno vai falar de uma forma muito especial com você a partir de agora. Para isso eu queria convidar que você pudesse ficar de pé um pouquinho. Você que está em casa também, vamos juntos invocar a presença do Espírito Santo de Deus, pedindo que esse Espírito nos torne ouvintes, atentos, nos dê sabedoria, nos dê entendimento para compreender a palavra que será proclamada. Cantemos. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar.
Reze comigo, vem Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, Fazei que os meus ouvidos fazer com os meus ouvidos estejam atentos à tua palavra. estejam atentos à tua palavra. Abri as portas do meu coração, Abri as portas do meu coração, para que a tua palavra, para que a tua palavra, semeada neste campo, semeada neste campo, possa germinar. possa germinar, E que os frutos e que os frutos do teu amor, do teu amor, da tua palavra, da tua palavra sejam colhidos em minha vida. sejam colhidos em minha vida. Amém. Amém. Vamos juntos aclamar a palavra de Deus que será proclamada, será meditada. Aleluia, 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 aleluia. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu espero em sua palavra honrosa, ó Senhor, vem me salvar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os seus discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele se despedia das multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que o vento se acalmou, os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus proclamada, ouvida, agora precisa encontrar o chão da nossa vida. Nós precisamos configurar a nossa vida à palavra que nós escutamos. E o que nós acabamos de ouvir nos apresenta uma história, um acontecimento que nos convida a confiar. Eu quero confiar em Deus. Vamos dizer juntos? Eu quero confiar em Deus. O evangelho proclamado hoje de Mateus nos diz que logo depois
da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os seus discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto Jesus ia se despedindo das multidões. A barca, meu irmão, minha irmã, é símbolo da igreja. O mar é o mundo. Jesus convida os seus discípulos, como igreja, a adentrarem o mundo. E quando nós adentramos o mundo, nós vamos enfrentar todos os obstáculos próprios do mundo. As ventanias, os ventos contrários, que se revelam naquelas atitudes contrárias ao projeto de Jesus. Nem todo mundo está na barca de Jesus. Muitas pessoas estão fora da barca. Mas nós que estamos, precisamos confiar que quem conduz esta barca é Jesus. Não somos nós, meros pecadores. É Jesus. É Jesus que guia, que conduz esta barca. E olha que interessante. Depois de despedir as multidões, Jesus subiu o monte para orar sós. Nós só vamos alcançar a confiança em Deus se nós rezarmos. Veja que em vários momentos das Sagradas Escrituras, Jesus vai ter essa mesma atitude. Se retirar a sós para rezar. E essa atitude de Jesus tem algo a nos ensinar. Hoje, onde nós vivemos num mundo tão barulhento, com tantas informações, que muitas vezes nos distrai daquilo que é essencial e fundamental para a nossa vida. Por isso a necessidade de se retirar, de sair do meio do barulho, de sair de uma situação que você possa estar vivendo e que você pede tanto a Deus uma resposta, mas o barulho é tão grande que você não consegue ouvir a voz de Deus. Se retire um pouco, fique sozinho e reze. Rezar, meu irmão e minha irmã, não é somente falar. Rezar é escutar. Por isso, retire-se. Fique sozinho, em silêncio. Permita que Deus fale ao teu coração. E com certeza, Ele te dará as respostas. Mas olha que interessante. A barca já estava longe da terra. Havia ventos contrários. Assim é a nossa vida. Quem não enfrenta dificuldades na vida? Todos nós. Todos os dias nós enfrentamos ventos contrários. Passamos por tempestades violentas que querem fazer com que o nosso barco naufrague. Essa foi a experiência dos discípulos. Mas a narrativa de hoje nos diz que Jesus está acima de toda dificuldade, de todo problema. Ele é maior do que tudo isso. Por isso que o Evangelho de hoje diz: Jesus caminha sobre a água. Ele está acima de toda dificuldade, de todo problema, de toda realidade de morte, de toda realidade de violência, de tudo aquilo que se opõe à vida. Mas os discípulos, por não compreenderem, acham que Jesus é um fantasma.
E Pedro, nesse momento, representando a nossa humanidade, que duvida, que tem dificuldade de crer, que tem dificuldade de acreditar, ele diz: se és tu, manda-me que eu também vá caminhando sobre as águas. Pedro duvida. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós estamos passando por uma tempestade, nós também duvidamos. Muitos de nós chegamos a nos perguntar: onde está Deus? Onde está Deus? E Jesus então diz: então vem, Pedro, vem ao meu encontro. Mas Pedro sente medo. O medo, meus irmãos e irmãs, é o que nos faz afundar. A confiança, ao contrário, é o que nos faz permanecer caminhando na direção de Jesus, mesmo diante das tempestades, mesmo diante dos ventos contrários. Talvez essa seja a realidade que alguns de vocês estejam vivendo. Você que está em casa nos assistindo. Sabe aquele sentimento da gente querer caminhar e não conseguir dar passos? Confie. Não desista, porque Deus está contigo. Aquele que confia não afundará. Aquele que confia, o seu barco não naufragará. Mas aquele que tem medo, aquele que se deixa amedrontar-se pelo medo, esse afundará. O Evangelho, portanto, nos convida, meus irmãos e irmãs, a crescer na fé, a confiar mais em Deus, para que nós possamos vencer as tempestades de nossa vida. E tem uma música que diz assim: mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, eu te louvo, Pai. Porque é Ele que nos sustenta na tempestade de nossa vida. Somente Ele pode nos fazer vencer o mal. Somente Ele pode nos fazer vencer as tempestades que por vezes batem à nossa porta, agitam a nossa vida. Coloca a mão no teu coração e vamos cantar essa música dizendo isso. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite, te louvo em verdade. Mesmo na tempestade, cante. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti, pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança, Tu és a minha herança. te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti, cante. Pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança.
mesmo nas tempestades de nossa vida, que nós possamos aprender a confiar. A confiar, porque Jesus é aquele que acalma o mar, acalma as tempestades da nossa vida. Olha o que diz o Evangelho logo no final. Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Quando nós permitimos que Jesus seja aquele que conduz o barco da nossa vida, nós enfrentaremos tempestades. Porque seguir Jesus Cristo não significa a ausência de conflitos, de dificuldades. Não. O próprio Jesus diz: quem quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas Ele está conosco. Nós não estamos sozinhos. Por isso, assim como Ele disse a Pedro e aos discípulos, hoje eu digo a você, meu irmão, minha irmã, coragem, não tenhais medo. Vamos dizer juntos? Coragem, não tenhais medo. Essa é a palavra que Deus te diz hoje. Mas você pode dizer: mas padre Jadeilson, eu tenho tanto medo. Sim, todos nós temos medo. Mas não permita que o medo lhe faça afundar. Mesmo diante dos nossos medos, mesmo diante das nossas fraquezas, você diga: eu confio em nosso Senhor. Ele é força. É nele que eu encontro a coragem para enfrentar as tempestades da minha vida. Por isso, quando a tempestade, quando o seu barco começar a balançar, diga, repita: eu não estou sozinho. Jesus está no barco da minha vida. E quando Jesus está no barco da nossa vida, nós não naufragaremos. Porque com Ele a vitória é certa. Olha que riqueza, meus irmãos e irmãs, nós encontramos quando fazemos este encontro da palavra com a nossa vida. Talvez essa palavra foi de encontro com a realidade que você está vivendo, enfrentando hoje. E a palavra de Deus é palavra de vida. Não é algo do passado. É algo que se encontra vivo, presente no meio de nós. Porque a palavra se fez carne. É Jesus. E Ele quer, de fato, meus irmãos, minhas irmãs, nos encorajar para que nós possamos vencer. Com Ele, nós somos vencedores. Com Ele, o medo se vai. Mas é preciso coragem. É preciso escuta atenta, obediente à palavra, ao mandato de Jesus. Porque muitas vezes nós nos acovardamos por medo e não avançamos para águas mais profundas por medo. Mesmo Jesus nos dizendo: eu estou contigo, coragem, não tenha medo. Muitas vezes nós nos acovardamos. Hoje, que essa palavra, que esse mandato de Jesus possa inspirar o teu coração, para que você possa sair
encorajado, cheio de esperança. Eu posso, eu consigo, eu quero passar por esta tempestade. Ajuda-me, Senhor. Peça hoje o socorro de Deus na sua vida. Porque nós precisamos compreender que a nossa vida, ela é feita de tempestades. A tempestade, ela é passageira, ela é momentânea. Por isso, coragem. Vamos pedir que Deus possa acalmar a nossa tempestade com a força do seu amor, com o seu poder. Cantemos. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar, a tempestade vai acalmar. E assim nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco nós estamos de volta com o nosso programa Palavra do Pai. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Estamos de volta com a Palavra do Pai ao vivo, direto do Santuário Matriz do Divino Pai Eterno em Trindade, nesse sábado maravilhoso, começando o nosso final de semana na presença de Deus e ouvindo uma palavra abençoada que serve para mim, para você, para todos nós estarmos sempre firmes na presença do Pai Eterno. O Santuário Matriz do Divino Pai Eterno está repleto de filhos e filhas que vieram de várias partes do Brasil, e eu tenho certeza que se eu perguntar para cada um de vocês aqui, cada um tem uma bênção para contar, não tem? Levanta a mão quem sente a presença do Pai Eterno todos os dias. Eu também, eu tenho certeza que você que nos acompanha também sente a presença do Pai e tem um testemunho para contar. E é por isso que nesse momento eu vou conversar agora com duas pessoas maravilhosas aqui. Vou chamar uma por uma. Essa moça bonita aqui primeiro. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Como que é o nome da senhora? Vira um pouquinho para cá, pessoal lá da TV. Meu nome é Nair, A senhora veio de onde, Nair? Ligar Paraná. Paraná. Cadê o pessoal do Paraná? Uma salva de palmas para vocês. Primeira vez aqui na casa do Pai? 8ª vez. 8ª vez? É, que eu venho todos os anos. Eu não vim na pandemia porque não teve como vir. Mas eu venho na graça de Deus. É um presente de Deus, do Pai Eterno. Deus está aqui no meio de vocês. E muito bom dia para vocês, viu? Amém, bom dia. E o que traz a senhora aqui pela 8ª vez na casa do Pai? Olha, é a graça que a gente tem, né? De contribuir, que a gente, dia a dia a gente recebe uma graça, né? E às vezes a gente nem agradece essa graça que a gente recebe, né? Mas eu estou aqui pela uma graça, a gente faz o possível de estar aqui, né? Que a gente dá um só apertinho, mas a gente vem agradecer Ele, porque é só Ele para nos olhar, só Ele para nos cuidar, né? A senhora pode contar a graça? Sim.
A Graça é de uma filha adotiva minha, que ela ficou grávida quando ele nasceu, ela estava com 16 anos, né? Então, quando ela estava assim, 5 para 6 meses, rompeu a bolsa dela e ela ficou internada 3 meses. Essa criança foi gerada no soro, durante o hospital. Ela não podia nem se mexer, era no banheiro e voltar para a cama de novo. Então, foi várias vezes que eu tive com ela lá. Ela ficava desesperada e eu lá no consolo do lado dela. Porque ela é filha adotiva do coração. Eu amo muito. Então, ele nasceu com 32 semanas. Eu não vou contar toda a história, que é grande, né? Ele nasceu com 32 semanas. Mas daí já a enfermeira lá comunicou que ele precisava para UTI e tudo, né? Ele foi para UTI, nasceu, foi para UTI, 12 dias ele ficou. Daí eu assistia o rádio todos os dias, punhava água, bezerra, levava para ela tomar, lavava aquela roupa com água benzida, eu falava, seja a vontade de ti, pai, não a minha. E ele foi gerando, foi gerando. Quando chegou a 32 semanas, fez a ultrassom de manhã, estava bem. Quando foi à tarde, fez outras que eu já ia vindo para casa, que o pai da criança ia para o hospital. Daí não vim. Daí foi o desespero. Foi o desespero que ele ia nascer, né? Nasceu com parto normal. E daí um dia eu estava assistindo o rádio, o padre falou assim, tem uma criança que está no UTI, mas está breve para sair. Isso foi de manhã. Foi 2 horas, o hospital ligou que era para a mãe ir lá no hospital. Lá no hospital, que ele ia sair do UTI. E daí o padre falou assim, essa criança foi gerada pela fé da avó. É isso que eu tenho a dizer. Mas Amém. Um menino maravilhoso, muito educado. Ele está com 20 anos hoje. Através da tua fé, né? Da fé e da esperança, né? Eu criei ele e hoje ele mora comigo. Uma salva de palmas, então, para o Pai Eterno, por essa mensagem maravilhosa. Obrigada pela presença da senhora, tá? Vou deixar esse presentinho para a senhora, seja muito bem-vinda, viu? Vamos conversar aqui comigo rapidinho? Como que é o nome da senhora? Celina José, A senhora veio de onde? do Paraná. Paraná, o pessoal do Paraná tá firme aqui. Primeira vez na casa do pai? Não, já é mais de 6 vezes. O que traz a senhora aqui pela sexta vez? Então, quero testemunhar uma graça, milagre mesmo, 2 na verdade, né? Um primo que tinha leucemia e que ele ficou entre a vida e a morte mesmo, né? Com o câncer, né? E ele mesmo já estava desistindo de viver. Tinha muito medo de morrer e estava morrendo pelo medo de morrer. E eu vim para a casa do pai, cheguei aqui, fiz um pedido nos pés, né, do Divino Pai Eterno, e que eu voltaria no ano seguinte para agradecer. E voltei no ano seguinte, subi as escadarias de joelho por ele. Amém. E hoje já tem um tempo que ele está curado, ele é produtor rural, trabalha normalmente. Amém. Uma salva de palmas para o Pai Eterno. E graças a Deus, graça recebida, graça testemunhada. Amém. E o outro primo é o Johnny, né? Ele ficou mais de 40 dias na UTI com problemas respiratório, pulmonar e cardíaco. E eu levei daqui do Pai Eterno um kit de água, sal e óleo e fiz chegar até o hospital para ele. A partir do momento que a minha tia começou a passar água na boca dele e o óleo na fronte e nas mãos dele, ele começou a reagir e já tem um tempinho que a graça foi recebida e eu estou testemunhando. Amém. Uma salva de palmas para o Pai Eterno. Obrigada, viu? Por esse testemunho lindo. Eu tenho certeza que tocou no coração de muitas pessoas, para ter certeza de que o Pai age no momento certo, viu? Vou te dar um presente aqui também, para Deus, uma imagem linda do Divino Pai Eterno para a senhora levar para casa, tá? Seja sempre muito bem-vinda. E são esses testemunhos de fé e de devoção que nos move todos os dias, né? Que isso, além dos testemunhos que foram expressados, a nossa caixinha de correspondência recebe sempre muitas cartinhas, mensagens que você devoto que está em casa, que recebe a nossa carta evangelizadora todos os meses. Lembrando a você que ainda não faz parte,
pegue o seu telefone agora, ligue 62 3506 9800 e diga: eu quero fazer parte da família de amor, eu quero receber em minha casa a carta evangelizadora. E quem recebeu a carta e fez questão de escrever para nós é o Domingos Vicente, ele que é lá de Ibicaraí, na Bahia. Ele diz: querido padre, lembro de tudo que vivi, a fé foi sempre o Pai Eterno que me acompanhou a cada dia. Todos os dias assisto às missas, orações do Divino Pai Eterno pela televisão. É o seu Domingos Vicente, lá da Bahia. E tem a Vitória Silva, também da Bahia, que diz assim: padre, reze por mim e por minha família. Eu faço parte da família de amor. Foi o Senhor quem despertou para fazer parte dessa família, e eu recebo todo mês a minha cartinha. A Vitória Silva, lá da Bahia, também da cidade de Barra do Choça, na Bahia, tá bom? Então, você que deseja receber também a sua cartinha, é simples, né, Casey? 62-3506-9800, tem uma central de relacionamento só esperando a sua ligação. O pessoal vai conversar com você, vai rezar com você, fazer o seu cadastro rapidinho, e você vai participar da família de amor, dessa grande obra de evangelização. Casey, muito obrigado pela sua companhia agradeço, nesse padre, sábado. uma bênção. E lembrando, quem está em casa e quem vem à Trindade, todo sábado às 9 horas a gente se encontra aqui, né, Casey? Ouvindo uma palavra direto dos céus, a palavra do Pai Eterno, que com certeza sempre vai edificar a sua vida e a sua família. Amém. Agora eu quero agradecer a você que está aqui na Igreja Matriz. Vamos ficar de pé, olhando, estendendo nossa mão para a imagem do Divino Pai Eterno. Vamos consagrar, vamos dizer: ó Pai Santo, eu preciso de Ti. Dizendo ao Pai que nós queremos crescer na fé, na confiança, na esperança, e que nenhuma tempestade, nenhum desafio será capaz de naufragar o barco de nossas vidas. Cantemos. Ó Pai Santo, eu preciso de Ti. Ó Pai Santo, eu preciso de Ti. Ó Pai Santo, eu preciso de Ti. Sem Ti nada sou, nada sou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua presença aqui na Igreja Matriz. Você que está em casa, muito obrigado por abrir as portas do seu lar para que essa palavra alcance o seu coração. Um bom sábado, um bom final de semana, e que o Pai Eterno os abençoe hoje e sempre. Amém. Até mais. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. A tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Tua graça me basta.